E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o comentário da segunda fase do vestibular da UES 2023.1, especificamente a prova de língua inglesa, voltada para aquelas pessoas que querem cursar letras na Universidade Estadual do Ceará. Ao contrário do que eu particularmente imaginava, houve uma alteração no padrão normalmente adotado pela comissão executiva do vestibular em relação à prova de língua inglesa. Então, se a gente analisar as provas anteriores, a gente sempre via um peso maior na parte gramatical da prova, tendo em vista que na primeira fase são exploradas questões apenas de interpretação textual. Então, a UES deixa para a prova específica, o que a gente chama de segunda fase, uma cobrança maior dos tópicos gramaticais do inglês. Mas ao contrário do que aconteceu, repito, nas últimas edições, nós tivemos uma predominância de questões de interpretação. Só para você ficar situado em relação ao número de questões, das 20 questões cobradas todos os anos na prova da UES, nós tivemos 12 de interpretação textual, 12 e apenas 8 de gramática. Então as questões de interpretação textual estavam rigorosamente no mesmo nível daquelas que nós encontramos na primeira fase. O que isso significa na prática? Que você poderia perfeitamente responder as 12 questões fazendo o que nós costumeiramente treinamos em sala de aula e convencionamos chamar de scanning, aquela leitura superficial que nos permite responder as questões sem que tenhamos que fazer uma leitura na íntegra do texto. Utilizando essa estratégia, com certeza, você não sentiu dificuldade em encontrar as informações explícitas necessárias para que você pudesse responder cada uma dessas 12 questões. Em relação às 8 questões de natureza gramatical, a gente percebe que a UES continua cobrando basicamente os mesmos tópicos, como, por exemplo, o reconhecimento de tempos verbais, mais especificamente nesse vestibular UES cobrou a diferença entre present perfect e simple past. Também tivemos uma questãozinha tradicional na prova da UES, em que nós precisávamos identificar as vozes do verbo, a active voice, a passive voice, é uma questão que a gente encontra com frequência, e também destaco as questões em que você tinha que classificar as sentenças, se eram simples, compostas, complexas ou compostas complexas, tá? A gente tem esse quarto tipo que mescla os dois anteriores. Bom, eu tenho certeza que com base naquilo que foi exaustivamente trabalhado em sala de aula, você deve ter se saído sim muito bem nesse vestibular. E eu espero que muito em breve nós possamos comemorar a sua aprovação para o curso de Letras da Universidade Estadual do Ceará. Um forte abraço e desejo a todos muita felicidade.